As bodas do Cordeiro. Imagine por um momento que você passou anos acreditando em algo apenas porque ouviu isso repetidas vezes. Agora, imagine descobrir que a Bíblia nunca afirmou aquilo de forma explícita. E se eu te dissesse que um dos temas mais conhecidos da escatologia cristã talvez seja também um dos mais mal compreendidos? Milhões de cristãos acreditam que as bodas do Cordeiro serão uma festa de 7 anos no céu, enquanto a terra enfrenta a grande tribulação. Mas existe algum versículo que realmente diga isso? Onde a Bíblia afirma que as bodas durarão 7 anos? Onde ela ensina que a noiva é composta apenas pelos crentes do Novo Testamento? E mais importante, quando analisamos todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a quem Deus chama de sua noiva? Hoje, vamos deixar tradições de lado, não vamos partir de sistemas teológicos, não vamos começar com opiniões, vamos começar com a Bíblia. E talvez você descubra que as bodas do Cordeiro são muito maiores, mais profundas e mais gloriosas do que imagina. O que são as bodas do Cordeiro? Quando ouvimos a palavra bodas, normalmente pensamos em uma festa. Mas será que essa é a ênfase bíblica? Na realidade, bodas falam de aliança, falam de compromisso, falam de votos, falam da união definitiva entre duas partes que pertencem uma à outra. Por isso, quando o Apocalipse anuncia chegadas são as bodas do Cordeiro, o foco não está numa festa temporária. O foco está numa união eterna. Cristo, o noivo, finalmente recebe para sempre aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Pergunta então não é quanto tempo dura a festa. A pergunta é: quem são aqueles que pertencem ao noivo? A noiva começa em Apocalipse ou em Gênesis? Muitos cristãos ficam surpresos ao descobrir que a imagem da noiva não começou no Novo Testamento. Séculos antes do nascimento de Jesus, Deus já chamava seu povo de esposa. Isaías declarou: teu Criador é o teu marido. Jeremias relembrou os dias do amor de noivado entre Deus e Israel. Oséias apresentou o relacionamento entre Deus e seu povo como um casamento ferido pela infidelidade, mas restaurado pela graça. Ezequiel descreveu Deus encontrando uma menina abandonada, cuidando dela, adornando-a e tomando-a para si em aliança. Agora, pare e reflita. Se Deus já possui uma esposa muito antes de Pentecostes, como poderia a noiva surgir apenas no Novo Testamento? A própria narrativa bíblica começa a nos conduzir para uma conclusão inevitável. A noiva é maior do que muitos imaginam. Quem participa das bodas? Quem estará diante do Cordeiro naquele grande dia? Somente os crentes do Novo Testamento? Ou todos os remidos da história? Hebreus 11 nos leva a uma resposta impressionante. Ali encontramos Noé, Abraão, Sara, Moisés, Davi, os profetas, homens e mulheres que viveram séculos antes da igreja. Mas então o autor faz uma declaração extraordinária: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Observe a força dessa palavra. Eles não serão
aperfeiçoados sem nós, e nós não seremos aperfeiçoados sem eles. A glorificação é conjunta, a herança é conjunta, a vitória é conjunta. E o destino final é conjunto porque a noiva seria separada. Paulo reforça essa verdade em Efésios. Cristo derrubou a parede de separação. Dos dois povos fez um. Não duas noivas, não dois planos eternos, não duas famílias, mas um só povo remido, um só corpo, um só Senhor, uma só esperança. A prova surpreendente de Apocalipse 21. Existe um texto que muitos passam rapidamente, mas que pode mudar completamente a forma como entendemos as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 21, um anjo faz um convite a João. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. João então olha, mas o que ele vê? Ele vê a Nova Jerusalém. E quando observamos a cidade, algo extraordinário aparece. Nas portas estão os nomes das 12 tribos de Israel. Nos fundamentos estão os nomes dos 12 apóstolos. Israel, apóstolos, antiga aliança, nova aliança, tudo unido, tudo integrado, tudo formando uma única realidade glorificada. A própria descrição da noiva destrói a ideia de dois povos eternamente separados. A cidade revela aquilo que toda a Bíblia vinha anunciando. Existe um único povo redimido. Agora chegamos à pergunta decisiva. Quando ocorrerá esse encontro glorioso? Apocalipse 19 responde. Primeiro vemos a queda de Babilônia, depois ouvimos a celebração celestial, e em seguida vem o anúncio. Chegadas são as bodas do Cordeiro. Imediatamente depois aparece Cristo retornando em glória sobre o cavalo branco. A sequência é impossível ignorar. O anúncio das bodas surge após os juízos, após a perseguição, após a preparação da noiva. É conectado diretamente à manifestação gloriosa do Rei. Não há qualquer texto afirmando que as bodas começaram 7 anos antes. Mas existe um texto mostrando claramente um anúncio após o julgamento de Babilônia e imediatamente antes da manifestação visível de Cristo. A pergunta, então, não é se as bodas ocorrerão no contexto da volta de Jesus. A pergunta é: por que muitos insistem em colocá-las antes, quando o texto as apresenta depois? As bodas do Cordeiro representam o momento para o qual toda a redenção caminha. Abel aguardava esse dia, Abraão aguardava esse dia, Moisés aguardava esse dia, Davi aguardava esse dia, os profetas aguardavam esse dia, os apóstolos aguardavam esse dia, a igreja aguarda esse dia. E todos os santos serão reunidos diante do mesmo noivo. As bodas do Cordeiro não são apenas uma festa, são a consumação da aliança eterna, o momento em que Cristo recebe definitivamente seu povo, um momento em que a fé se transforma em visão, o momento em que a esperança se transforma em realidade. O momento em que o noivo e a noiva finalmente estarão juntos para sempre. E a pergunta que permanece não é apenas quando acontecerão as bodas. A pergunta é: você estará entre aqueles que ouvirão o convite para as bodas do Cordeiro?
Eu sou o presbítero Carlos Oquino, agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e em breve estarei de volta com mais estudos, se assim Deus o permitir. Fiquem na paz.